O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde aos espectadores do podcast Meio Campo que nos acompanham ao vivo, aos ouvintes da Central 3 que nos ouvem na hora que bem entenderem, já que é assim que funciona o podcast. Está começando mais uma edição do podcast aqui em parceria com a Central 3. Estou junto com o tio Ternura. Leandro Yamin tirou uma semana de licença, não estará presente nas 3 próximas edições, então eu estarei comandando a apresentação nessa sexta e na próxima segunda e na sexta da semana que vem. O Bruno Bonsante, o Leandro Yamin, antes de sair de viagem, esteve presente no mesmo evento que você, lá no estádio do clube que vocês torcem, para ver... Não Rony o Rústico, mas o Paul McCartney, né? Que, inclusive, meteu um X ali, né? Falou pros mano e pras minas, tudo. Ele falou... tá arriscando português, né? Bom, era de se esperar, né? Tá todo ano aqui. Tá todo ano aqui, né? Quando ele começa, no começo do show, ele fala: hoje eu vou tentar falar um pouco de português. Eu pensei, bom, a essa altura você já devia ser fluente, né, meu amigo? Tipo, você... Mas ele fala um pouco mais do que o normal. Ele manda em Hey Jude, ele fala: agora só os mano, agora só as mina. Aí ele fala: essa é pro meu parça George, essa é pro meu mano John. E como ele é um velhinho de 80 anos, super fofo, é bem legal quando ele faz essas coisas. E não cita o Ringo? Não. Não? Não tem homenagem ao Ringo. Os que se foram. Eu pensei nisso. Pensei nisso durante o show, porque o baterista dele é maravilhoso, né? Tipo, é um cara super, super carismático, inclusive. Eu pensei, porra, a essa altura, né? Tipo, por que o Ringo não é o baterista do Paul McCartney, né? Tipo, não é que ele tá fazendo coisa melhor. Aí eu fiquei pensando, talvez tenha alguma rusga ali, não sei, né? Mas não tem homenagem nenhuma ao Ringo. O Ringo tem a vantagem de estar vivo, né? Então, em relação aos diferentemente do Paul, né? Do Paul também, já foi. O impostor. Esse acho que foi o primeiro hoax que eu me dei conta, assim, né? Até os Simpsons brincavam bastante com isso. Tudo bom, Leandro Stein? Você que fala conosco direto do Vale do Paraíba. Tudo certo, semana de data FIFA, né, acaba dando uma folguinha um pouco em relação ao que a gente assiste, em relação até essa overdose de futebol, mas muitas histórias legais e animação para momentos decisivos da temporada, né, assim, tanto a temporada sul-americana como um todo, né, chegando à reta final dos campeonatos, já até rolou acesso, né, no Peru, acesso com polêmica e tudo isso, e momentos importantes também na temporada europeia, que agora, enfim, a coisa está andando, né? Depois desses primeiros meses, a data FIFA de outubro, e especialmente a data FIFA de novembro, são aqueles chacoalhões, assim, de que a temporada europeia também tá engrenando finalmente. E agradeço o gancho, né? Porque em breve estará já disponível a última edição do Conexão Sudaca, no qual a gente trata, inclusive, né, desses acessos aqui pela América do Sul, né, a polêmica aí que o Stein aponta tem relação ao Peru, né, o Peru sempre traz ótimas histórias também, e eu, junto ao Bruno Nunes e o Douglas Muniz, a gente vai trazer algumas dessas histórias aqui da nossa quebrada sul-americana. Felipe Lobo, na última edição do Meio Campo, a gente falou bastante, né, sobre aquele ranqueamento das ligas nacionais, né, e assim, a gente até tenta defender, né, o campeonato argentino, mas a AFA não ajuda, né. Então temos hoje, né, como o destaque dessa edição justamente essa queda de braço entre a Associação de Futebol Argentina e o governo Milei em relação justamente ao Tiquitapia, tendo as SAFs, né, como pano de fundo.
Pois é, meu caro Matias, salve, salve todos os amigos, está em Bonsa, Matias e todos os nossos ouvintes. É difícil, a Argentina não facilita. E tem um carro de som na minha rua agora, não sei o que é. Pamonha. Deve ser pamonha de mas é um Piracicaba. grande carro de som aqui, ó. Interior de São que Paulo. É pertinho tem... aí, né? De Limeira pra Pira. Não, a gente, inclusive, tecnicamente, segundo o governo do estado, a divisão regional do governo do estado, Limeira faz parte da grande Piracicaba. Eu achava que fazia parte ainda da região de Campinas, mas tem a grande Piracicaba. Mas, enfim, voltando à Argentina, a gente falou, né, que o grande problema da Argentina, como é também em parte do Brasil, é que da Argentina, neste momento histórico que vivemos, é pior do que o Brasil, é a organização. O campeonato argentino continua sendo um campeonato interessante. É um campeonato que até, se a gente pensar do ponto de vista internacional, é mais famoso que o brasileiro. Até hoje, inclusive. Não só era nos anos 90, por exemplo, que tinha mais transmissões até. Mas hoje ainda é um campeonato mais famoso que o brasileiro, né? Tem clubes muito conhecidos, claro, o Boca e o River, mas não só isso. E agora a gente vive um momento... complexo na Argentina, né? Porque o Chiquitapia se beneficia, de certa forma, como aconteceu com o Ricardo Teixeira durante muito tempo no Brasil, de se beneficiar do sucesso em campo da seleção, então 2 Copas Américas e a Copa do Mundo, e navega em mares absolutamente tranquilos em relação à sua eleição como presidente. Teve uma eleição por aclamação, teve até oposição de um dirigente. O dirigente do Estudiantes não estava presente em protesto. Foi o único clube que não ficou na reunião, ele deixou a reunião da AFA. Mas tudo começa antes, né, Matias? A aclamação do Chiquitapia é o momento que se dá o embate entre governo e AFA. Que ele se materializa, mas o conflito vem de antes porque o governo, até vou pegar o nome da instituição porque eu não decorei, que é a Inspección General de Justicia, que é um órgão do Ministério da Justiça, que faz várias fiscalizações em entidades privadas, e a AFA é uma delas. Tinha proibido que a AFA fizesse uma Assembleia Geral tocando em alguns pontos. Essa disputa, como você falou, o cerne dela está que o Milei quer transformar os clubes todos em empresa, né? Nas SADs, né, que eles falam. Que as Sociedades Anônimas Deportivas. Ele quer que isso seja um projeto da AFA, quer que seja um projeto do futebol argentino, né? E a AFA, evidentemente, é contra, mas acho que vai além disso, né? Porque se tornou uma disputa de poder, né, Matinho? Então, o campo de batalha é esse, mas, na verdade, se dá uma disputa política também muito forte, né? Se a gente lembrar que algumas figuras importantes do futebol argentino, inclusive o Chiquitapia, ou o Riquelme, foram apoiadores do governo anterior e apoiaram a oposição, né, que hoje é a oposição ao Milei. Eles não foram apoiadores do Milei, pelo contrário. Então essa disputa, esse racha já estava fermentando durante a eleição e foi se consolidando desde o começo do governo Milei. E eu ressalto isso porque, assim, independente de ser a favor ou contra as SADs, e acho que todos nós somos contra a forma como o Milei quer fazer isso, mas existe uma disputa que todo mundo está errado nesse caso aí. É importante ressaltar que a gente não pode deixar o fato de que o Milei é um pulha, achar que por isso tudo que ele está fazendo está errado e tudo que o Chiquitapia faz está certo, até porque o Chiquitapia não é exatamente flor que se cheire, né? Então, nesse caso, existe uma disputa que está sendo usada politicamente, mas o Chiquitapia passou por cima de decisões e, inclusive, mudando o estatuto da própria AFA, algo que tem sido questionado já há bastante tempo. Esse movimento veio se desenhando, né, Matias, com muitos meses já de antecedência que se falava. A gente tem o reflexo em campo, que é não ter o rebaixamento, mas eu me arrisco a dizer
que essa não é a pior das medidas do que ele aprovou. É uma medida horrível, tacanha, mas o fato de ele ter, por exemplo, aprovado a possibilidade de reeleição dos membros do Comitê Executivo por 5 mandatos, permitiu que ele mesmo, que é membro do Comitê Executivo, o presidente da AFA é membro do Comitê Executivo, possa ter pelo menos mais 2 reeleições, além da que ele teve agora. Então foi um golpe orquestrado para que ele se mantenha no poder, e com essa unanimidade praticamente, porque o único voto contrário se retirou, então foi por aclamação, mostra... Voto esse do Estudiantes, né? Do Verón. Do Estudiantes, que se retirou. Os observadores do governo dessa instituição, a Inspección General de Justicia, estavam presentes, 2 representantes para fiscalizar, e eles foram absolutamente ignorados. Houve um atraso de 46 minutos no início da Assembleia, porque estava se discutindo o que ia ser feito em relação a essa decisão da Justiça, né? Não é da Justiça exatamente, porque não é do Judiciário, mas do governo argentino, através desse órgão, se decidiu passar por cima dela. E inclusive, um dos pontos para conseguir fazer isso é que esse órgão fiscaliza só a cidade autônoma de Buenos Aires, ou seja, o Distrito Federal, né? E uma das medidas aprovadas foi onde tirar está localizada a AFA. Onde está a AFA, né? A AFA fica em Buenos Aires, a cidade autônoma do Distrito Federal. E uma das medidas aprovadas foi mudar a sede da AFA para a província de Buenos Aires, fora da cidade autônoma de Buenos Aires, o que, portanto, tiraria da jurisdição desse órgão federal. Ou seja, nós temos uma disputa que vai bem além do campo, mas vai ter consequências no campo e tem a ver com o sucesso da seleção. Porque se não tivesse o sucesso da seleção, muito provavelmente o Tic-Tac não seria tão forte politicamente, né? E o Milei... porque... só um instantinho, Bolsa, para contextualizar também. O Milei ele acabou intervindo por conta da suspensão do Tic-Tac em relação ao Andes Fassi, né, que é o presidente do Tajeres, que acusou a AFA, né, de ter arbitragens parciais, enfim, muito por conta da eliminação do Tajeres para o Boca Juniors na Copa Argentina, e daí ele veio a público, né, falou que existem árbitros servis, a AFA, o Tic-Tac, né, que é ligado ao Barraca Central, mas é torcedor do Boca declarado também, enfim, e o Andes Fassi é um personagem central nessa disputa, porque ele chega ao Tajeres depois do sucesso que ele teve com o grupo Pachuca, né? Ele acaba adquirindo parte, né, do Tajeres, assim como ele fez com o Pachuca. Ele que começou sua trajetória no futebol como preparador físico, né, e daí caiu nas graças do governador do estado de Hidalgo, no México, construiu a trajetória dele no futebol como um empresário, enfim, e está querendo replicar esse modelo na Argentina, mas está encontrando a resistência no principal órgão do futebol argentino. Então, o governo Milei intercede, né, pelo Andes Fassi, que é apoiador do atual governo argentino, e daí começa essa disputa, né? Então, o Andes Fassi foi suspenso por 2 anos, e ele e o Verón, que é o atual presidente do Estudiantes de La Plata, são as vozes dissonantes, né, em relação às sociedades anônimas desportivas. Bonsa? Não... Tem que ser por causa da seleção argentina, né? A fonte do poder do Tic-Tac, porque de onde mais viria? Tipo, o futebol argentino, se eu pegar por critério grosseiro, mas o domínio do Brasil na Libertadores está chegando a 10 anos já, né? Se não fosse o grande River Plate do Gallardo, talvez a Argentina não ganhasse a Libertadores há 10 anos, né? Foram os únicos 2 clubes argentinos que ganharam desde o São Lourenço em 2014. Não é que a Argentina também está dominando a Copa Sul-Americana. Eu entendo que tem uma questão econômica quando você coloca Brasil versus Argentina no país, né? O país, Brasil, economicamente é melhor do que o país Argentina, porque o país Argentina vive uma crise econômica há 50 anos. Então, mas o futebol argentino, isso impactaria um pouquinho no futebol argentino de qualquer maneira.
O futebol argentino não tem necessidade de ser tão inferior ao brasileiro, né? Eu acho que não tem estruturalmente nenhum motivo para isso acontecer. A paixão pelo futebol argentino é a mesma ou maior. A paixão do argentino por futebol é a mesma ou maior que a do brasileiro. É um país menor, então tem menos público que seja, mas tem muitos clubes pesados. Dá para ser um campeonato interessante, só que ele não é, né? Não da mesma maneira que o futebol brasileiro. Então não é pelo trabalho no futebol interno que o Tapia tá tão forte assim, é porque o Messi deu uns passes no Catar, sabe? Tipo, é basicamente por causa disso. E a mesma chegada do Tapia na presidência da Federação Argentina, né? Já foi uma eleição também controversa, né? E essas coisas vão continuando. Eu também não vou defender o libertário da motosserra, tipo, é uma treta que eu tô super a favor da treta. Eu não consigo imaginar uma briga que eu teria mais a favor da briga. Porque claramente tá um pouco acima do tom, né? A reação do Milei em relação à antecipação da Assembleia da AFA. Tipo, o Tapia, não é que a antecipação favorece tanto assim o Tapia, porque ele é candidato único, né? Então não é que ele está tirando da oposição a chance de se articular. Não existe oposição, chances de ser eleita na Federação Argentina. Só que ele está jogando charge, está xingando o Tapia, várias dessas coisas, provavelmente por causa da pressão para transformar os clubes argentinos em SAFs. Então tem uma treta entre dois personagens horríveis com um motivo, né, secundário por trás. É interessante, né, pensar como a seleção argentina acaba sendo exatamente esse eixo central, né, porque ela é uma proteção ao Chiquitapia, de certa maneira é basicamente assim, pro mundo, o único artigo positivo sobre a gestão do Chiquitapia é falar sobre seleção argentina, e até mesmo internamente, né, se a gente desconsiderar clientelismos, enfim, relações de bastidores, relações sindicais, que também pesam muito nesses bastidores do futebol argentino, e de certa maneira a seleção argentina também é um escudo em relação ao governo, né? Porque o governo ele poderia ter uma medida intervencionista, enfim, tentar mexer na AFA, mas aí a proteção é a seleção, porque a AFA pode jogar com a FIFA de uma intervenção do governo, se é algo, enfim, que não é uma prática que pode ser realizada, e aí isso embargar a seleção, né? Então a seleção acaba sendo um ativo muito imponente na mão do Chiquitapia, e até a reeleição dele foi feita num prédio que leva o nome do Messi, né? Então tudo isso tem um simbolismo é o centro maior. de treinamento, né, ali em Ezeiza, né? Isso. E o prédio é o nome do Messi, né? Então tudo isso tem uma relação, e assim, vale até recapitular um pouco, né? Porque o Chiquitapia, ele ascende num período de vácuo do poder, né? Entre a morte do Grondona, a eleição para substituir o Grondona, né? Que foi a famosa eleição que eram 75 votos, a eleição deu um empate 38-38, e aí rolou um processo até da FIFA de agir dentro da AFA, e o Chiquitapia ascende com relação com o Moyano do Independente, com relação com grupos sindicais e tudo isso, e ele acaba se sustentando também num período de mudança do futebol argentino e de ampliar um pouco também o leque de atuação do futebol argentino, né? Porque essa ampliação do campeonato argentino, de certa maneira, e aí o Matias pode até falar com mais propriedade, ela acaba atuando em vários rincões do país, né? Ela tem um interesse também político nesse sentido de abranger. Se você olhar o mapa do campeonato argentino e a ascensão também de clubes de outros centros, muito além de Buenos Aires, Córdoba, Rosário, enfim, você tem uma expansão do campeonato argentino que acaba sustentando esse poder do Chiquitapia e que, enfim, acaba ajudando, né, esse tipo de poder, essa expansão do campeonato argentino da maneira como é feita. E aí a gente fica pensando, quem vai ser a voz contrária? Os clubes, eles estão se beneficiando dessa estrutura, né, os dirigentes, enfim, a maneira como tudo está acontecendo. Os jogadores também parecem estar muito cômodos, né? Às vezes, acho que talvez precisasse de uma voz dentro da seleção argentina, mas todo mundo também está satisfeito com o Tapia.
Então, assim, quem vai bradar realmente o mal que essa ampliação, esse mastodonte, esse campeonato imenso faz, né? De certa maneira, é um jogo parecido com o que faz a CBF pela perpetuação do poder em relação às federações, a AFA também está fazendo em relação a essa expansão do campeonato, essa ampliação do leque. E até achei interessante uma matéria do Clarim, que falava sobre 10 pontos levantados da AFA para justificar esse campeonato com 30 clubes, esse aumento, né, que não para. E aí eles citam, né, para ver como o efeito Messi é grande na Argentina, eles citam a MLS como um exemplo positivo, né, como se o exemplo da MLS tivesse que ser transportado para a Argentina, quando a gente sabe que a realidade nos Estados Unidos é totalmente diferente, o contexto, a maneira como os clubes são constituídos nos Estados Unidos, e aí acaba servindo de justificativa, né? Eles levantam outros pontos em relação ao número de profissionais do país, que o campeonato tem que ser amplo para servir de vitrine ao número maior de jogadores, falam que mata-mata é mais popular, então tem que ser isso. E eles até aproveitam para dar uma alfinetada no governo, né? Que eles falam que o contexto macroeconômico desfavorável para indústrias globalizadas levam a essas medidas, só que tratam essa ampliação do campeonato argentino como se fosse uma modernização, e aí citando também a Champions ampliada, o Mundial de Clubes ampliado, enfim, é uma série de justificativas que não se sustenta num jogo, num cabo de força em que o futebol argentino acaba sendo refém, né, dos interesses de dois lados. E aí só vale destacar também que essa mudança, essa ampliação do campeonato argentino e o fim do rebaixamento, ele vai ter de novo alteração em relação ao formato para a próxima temporada, né? E o que os veículos de imprensa argentinos estão adiantando é que teremos novamente modelos apertura e clausura, né? Vão mudar o nome do que era Copa da Liga e Superliga para ter duas metades, né? 2 campeonatos distintos dentro da temporada, e até com o Mundial de Clubes servindo de marco no meio dessa temporada. E aí teremos mata-matas, em teoria, né, vão ser 2 grupos dentro do clausura e 2 grupos dentro do apertura para classificar para oitavas de final. E aí estão até discutindo os primeiros colocados irem diretamente para as quartas de final. Enfim, um modelo que assim, é difícil, né, ter qualquer tipo de sustentação para justificar, além da própria questão de poder, além da próprio clientelismo e da maneira como o Tapia consegue arranjar essas forças dentro do futebol argentino, forças também que tantas elas são contrárias ao governo, né, pensando que o futebol argentino também tem uma relação grande com o próprio movimento kirchnerista, peronista, enfim, tem toda essa contraposição e esse jogo político dentro do futebol argentino. E quando o Grondona morre, né, em 2014, deixa como legado, né, o campeonato com 30 clubes, né, e que estava diminuindo e depois fez o efeito reverso, né, estava quase voltando ao modelo com 20 clubes na primeira divisão, mas depois foi aumentando, daí teve a desculpa da pandemia, enfim, que não poderia ter rebaixamento, e quando você olha, né, para a atual zona do descenso atualmente, você tem clubes, né, com conexões políticas, né? O Tigre é o mais ameaçado e é o clube onde o Sérgio Massa é bastante influente, né, que foi o candidato presidencial derrotado pelo Milei, né, no segundo turno. O São Lourenço também já estava começando a ser ameaçado, né? Acabou o Pipi Romagnoli acabou pedindo demissão e o Miguel Ángel Russo foi apresentado, né, como novo treinador do Ciclone. E daí tem novamente, então, teremos 30 clubes e na segunda divisão iremos para 40, o que é uma loucura também, né? Isso pegando o gancho, né, do que o Stein falou, né, dessa federalização cada vez maior do futebol argentino, onde as províncias estão tendo cada vez mais peso em relação aos clubes de Buenos Aires e da província de Buenos Aires, né, que até o final dos anos 60 eram os clubes que disputavam o então campeonato argentino junto às equipes de Rosário e Santa Fé. Não, eu ia dizer o seguinte, Matias, o que o Tapia está fazendo é o sonho do Edinaldo.
O Tapia tem muitos problemas, mas ele conseguiu ter força política de uma forma que a gente questiona, mas ele tem força política hoje. E o Edinaldo é o contrário, ele não tem. E tudo que ele gostaria de fazer é justamente algo assim que o permitisse ter tanto poder. E aqui, de novo, a gente pode discutir formatos de campeonatos e dá para ter vários formatos diferentes e não é essa a questão nesse momento. Porque até eu não acho que é um problema, aliás, assim, até acho que o modelo clausura, apertura e clausura era um modelo mais interessante do campeonato argentino. E até a coisa de ter mata-mata eu também não acho um problema. O problema é ter 30 times na primeira divisão. Esse é um problema sério, né? E que parece que vai sendo empurrado com a barriga o tempo todo, porque, na verdade, a ideia é justamente quanto mais times, melhor. E até alguém citou aqui, onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Só não dá pra dizer isso porque não é o governo, né? É a AFA fazendo isso. Na época do governo brasileiro, era o governo ditatorial, que tinha participação bastante direta na CBD e assim existia uma troca ali de favores e ali era quase um conluio entre governo e CBD. Nesse caso é o contrário, o governo e a AFA são opostos, né? Estão brigando por várias questões, entre elas essa questão das sociedades anônimas desportivas. De novo, o futebol argentino, mesmo que a Argentina economicamente tenha problemas como país, era para estar próxima do Brasil. Podia até estar um pouco atrás, porque o Campeonato Brasileiro se valorizou nos últimos 20 anos, na coisa da forma como o brasileiro passou a ser vendido como pontos corridos e tudo, até ajudou a valorizar de certa forma. E aí, de novo, independente do formato, dá para ter outros formatos bem-sucedidos. Não é só, é mais uma questão de ter se organizado em torno do brasileiro. Até o início dos anos 2000, era muito clara a divisão entre metade do ano é das federações e metade do ano era do Campeonato Brasileiro, né? Das federações estaduais no primeiro semestre e do brasileiro no segundo. O brasileiro passou a ser o balizador do calendário nacional, embora isso ainda seja um problema, porque os estaduais ainda têm essas questões, mas de qualquer forma, isso valorizou o Campeonato Brasileiro, entrou muito dinheiro nos clubes brasileiros. Eu acho que o Campeonato Argentino tinha, durante muito tempo, até o final dos anos 90, o Campeonato Argentino chegou a ser mais rico que o brasileiro, porque ele era internacionalmente muito mais valorizado e vendido para fora, né? Então, a ESPN transmite na América Latina inteira e transmitia nos Estados Unidos, e na Europa se vendia mais o Campeonato Argentino como o campeonato mais forte da América do Sul. O que fez com que Boca e River fossem muito mais conhecidos que a maioria dos clubes brasileiros, pelo menos até o início dos anos 2000. E o Brasil não faz um grande trabalho de organização, só que o que aconteceu foi que, embora a gente tenha melhorado um pouco a organização, o futebol argentino piorou tanto em todos os aspectos que o campeonato, mesmo tendo jogadores bons, tendo times bons, os times perderam força. A gente teve aquele momento das nacionalizações do campeonato que diminuiu o dinheiro dos clubes também, no governo Kirchner, né, o futebol para todos, que é muito questionado, assim, de como foi feito e tudo mais. Entra em questões que vão além disso, né, de transmissão na TV aberta ou não, enfim, mas tem um problema do futebol argentino que esse fortalecimento do Chiqui Tapia como dirigente pode fazer com que o campeonato argentino fique muitos anos ainda atrás e talvez a distância aumente em relação ao campeonato brasileiro. É que os dirigentes brasileiros estão fazendo bastante força para destruírem o campeonato brasileiro também. Agora com essa coisa de ter dois grupos brigando aí, ninguém formando liga, pode ser que o próximo ciclo crie um problema para o futebol brasileiro e talvez diminua por causa disso. Mas enfim, são dois campeonatos que eram para ser os dois melhores fora do top 4 da Europa. Eram para ser campeonatos para brigar com o francês, para brigar com esses campeonatos como campeonatos de ponta.
não são porque os dirigentes não deixam, né? E na Argentina deixam menos ainda. Para frisar nessa questão da mudança do regulamento, é ruim exatamente por conta disso, né? Porque você não tem qualquer tipo de lógica, assim, que as pessoas entendam. Cada ano o campeonato argentino está num formato, está num modelo. Tem ano que tem pontos corridos e mata-mata, ano que vem vão ser 2 mata-matas, enfim, a questão não é nem qual vai ser o formato, a questão é você ter também uma constância até para tornar esse produto mais atrativo para mercados no exterior, né? E aí isso você não percebe no campeonato argentino, assim, não tem qualquer tipo de nexo, e aí quando eles pegam e mandam uma justificativa que é para a situação argentina não tá boa, e não tá boa mesmo, há tantos governos para tentar, enfim, tornar o produto mais palatável para o mercado global, a culpa também está clara que é da própria gestão do futebol argentino, que não sabe tratar o seu produto, né? E aí, quando qualquer pessoa de fora vai olhar isso, vê uma bagunça só. E assim, a questão de não ter rebaixamento, acho que vale bater a tecla também, que é algo bem problemático, porque a gente vê o impacto no próprio nível competitivo, né? E aí, acho que o exemplo melhor de todos, assim, desses recentes é do Campeonato Mexicano, que aconteceu uma virada de mesa em relação ao rebaixamento, né, e ao acesso, e o Campeonato Mexicano perdeu terreno nos últimos anos, assim, ele tem perdido fôlego economicamente, o futebol mexicano, que sempre foi, né, assim, pelo menos ao longo da última década, o contraponto ao futebol brasileiro em relação à estrutura comercial, enfim, o campeonato mexicano teve problemas nos últimos tempos, também em relação à competitividade, e a extinção do rebaixamento, ela tem um custo competitivo grande, até de seriedade, né, da maneira como se trata o campeonato, da maneira como, enfim, os clubes precisam se mexer para renovar forças, e o campeonato argentino cada vez mais inchado e ainda sem rebaixar os times, acaba engordando muito a competição, e também tem esse problema de nível dos times, né? O nível que os times apresentam. E faltando 10 rodadas, né, pro fim do campeonato, né? E só em relação à federalização, né, como eu e o Stein havíamos comentado, pensando, né, na distribuição para as vagas das próximas competições continentais, até no momento nós temos das 10 vagas, né, que a Argentina dá pela tabela anual, né, sem contar os campeões dos diferentes torneios, né, tanto a Copa da Liga, a Superliga e a Copa Argentina. Nós temos 10 clubes, e desses 10, 4 são de províncias do interior, sendo 3 províncias diferentes, né? Córdoba está representada com o Instituto e o Tajeres, tem o União de Santa Fé e o Godoy Cruz de Mendoza, né? Então mostra aí, né, também, enquanto que os clubes ditos grandes, né, como Independiente e São Lourenço, estão fora, né, dessa disputa. O Boca está a 3 pontos, né, da Libertadores, enquanto que o River é o único, né, representante dos 5 grandes que está se classificando momentaneamente para a próxima edição da Libertadores, né? Isso pela via do campeonato argentino, porque ainda pode ser o campeão da competição continental, já que é um dos semifinalistas. Muita gente comentando aqui ao vivo, Luiz Gustavo mandando boa tarde, assim como o Eduardo Starling. A Cecília Madeira diz que a luz está parecendo luz de balada, piscando. Carreguem os seus equipamentos, viu, pessoal? Quem mora aqui em São Paulo tá periclitante, né? Eu tô sentindo o vento aqui já. Pois é. As cortinas balançando. Aquele bafo matinal, né? Enfim, vem chuva aí. O Wagner Cavalcante também manda boa tarde, assim como o Marcelo Cristiano, Renato Mutiwiti, o José Sobreira Targino Neto, sempre presente, nos escrevendo lá de João Pessoa, na Paraíba, Alexandre NLF, o Renan Silva Oliveira, Gétrio Martins, Daniel Cohen, Rafael Montanaro, João Vitor Costa, enfim, bastante gente aqui acompanhando ao vivo, né? E façam, né, como o Eduardo Starling, o Núbio Knupp, o Daniel Cohen, e
o Bilbo Bolseiro, né? E assinem o canal do Meio Campo no YouTube, que assim vocês ajudam na continuidade desse projeto, assim como a gente tem o apoio da KTO, né, que está conosco ali desde a Eurocopa de 2020 e 2021, né, apoiando a mídia independente. Já são 3 anos de parceria com a KTO, então a gente pede, né, para quem acompanha o nosso trabalho, se você for fazer aposta esportiva, considere fazer pela KTO. Lembrando que se você for, né, um marinheiro de primeira viagem, você pode colocar o cupom MCampo, né, para receber 20% de apostas na sua primeira no seu primeiro depósito ali no site da KTO. Enfim, tem modalidades como a malandrinha, as KTOs, e aqui toda semana o Bruno Bonsante e o Felipe Lobo trazem cotações interessantes, né, para os nossos ouvintes. Vamos lá, então. Roma e Inter se enfrentam nesse fim de semana no Campeonato Italiano. A vitória da Inter tá pagando bem, porque é fora de casa, tá pagando 1,80. A Roma não tá exatamente consistente e a Inter é um time bastante forte, então acho que vale. Outro jogo grande desse fim de semana, Liverpool e Chelsea. Aqui eu acho até mais equilibrado, e até a cotação reflete isso, mas a vitória do Liverpool, jogando em casa, em Anfield, tá pagando 1,61. Acho interessante também. E por fim, outro duelo bom desse fim de semana, em outra liga, Bayern e Stuttgart. A vitória do Bayern tá pagando 1,33. É o mais equilibrado em termos das cotações, mas uma vitória do Bayern em casa. O Bayern vem de 2 empates, então acho que vai querer voltar a vencer, e o Stuttgart é um bom time, mas a vitória do Bayern é mais possível, tá pagando 1,33, então ficam essas 3 aí. Bruno Bonsante. Bom, vamos lá. Bournemouth e Arsenal. Eu tava pensando até em pegar o Arsenal em vez do Bournemouth por 1,66, mas acho que eu gostei um pouco mais do over 2,5 a 1,71. Acho que é uma combinação que pode gerar bastante gol. Ao contrário de Juventus e Lazio, que a Juventus tem sido um time muito sólido defensivamente, joga em casa, o ataque não está funcionando tão bem assim, e dá para pegar o under 2,5 a 1,66. E tem Stuttgart e Bayern de Munique, né? Ou é Bayern e Stuttgart, agora eu me confundi aqui um pouquinho. Bayern e Stuttgart, então o jogo é em Munique, mas ainda assim eu acho que a cotação do Stuttgart está um pouco alta, está pagando 8,50 para o Stuttgart ganhar esse jogo. Eu não acho que vai ganhar, mas também não acho que é 8,50. Então o que eu sugiro é o handicap mais 1,5 a 1,95, que significa que o Stuttgart pode perder o jogo por até um gol de diferença, e você ainda assim ganha a aposta, ganha 1,95. A partir de 2 gols por diferença, você perde. É isso, e lembre-se sempre, aposte com responsabilidade, né? É uma diversão, não é para você ganhar a vida, não joga o dinheiro da mensalidade da faculdade, da pensão alimentícia, do aluguel, enfim. Também observe, né, o seu comportamento. Se você não tiver numa boa, a gente desaconselha que você entre no site, porque isso aqui é uma diversão, não é um modo de vida, ok? Bueno, a gente segue aqui o nosso programa para falar em relação aos treinadores de seleções, né? Grandes nomes que estão pintando aí no cenário internacional, né? A Inglaterra anunciou o Thomas Tuchel, o Maurício Pochettino estreou como técnico dos Estados Unidos, e ficam aí, né, as interrogações em relação a Pep Guardiola, ao próprio Klopp, né, que tem essa suspeita aí, né, de que a ida dele para o grupo Red Bull seria um trampolim, pensando na seleção alemã, enfim. Mas queria ouvir primeiro do Bonsa, né, porque caiu como uma bomba, né, esse anúncio do Thomas Tuchel, dada a rivalidade histórica, né, não só futebolística, entre Inglaterra e Alemanha. Assim, eu acho que existe uma dose aceitável de resistência e estranhamento à seleção inglesa contratar um treinador alemão para ser o técnico dela. Uma dose aceitável.
Assim, a gente não reagiria muito melhor se o Brasil contratasse o Deschamps para ser técnico do Brasil, né? Sem nem falar em argentinos, ou Pochettino, ou o que quer que seja. Seria uma questão, né? E falou disso do Zidane, né, Bonsa? Quando se falou do Zidane, falou, vai contratar o meu Carrasco? Não é possível, exatamente. Porque durante os 60 anos de, em geral, fracassos da seleção inglesa, desde a última vez que eles ganharam qualquer coisa, a principal carrasca da Inglaterra foi a Alemanha, né? O principal algoz da Inglaterra foi a Alemanha. Então eu entendo que existe esse tipo de estranhamento. Mas é óbvio que, da mesma maneira grave, tanto grave quanto não surpreendente, porque são veículos, no geral, que é a galera que publica a foto do Sterling, da mansão do Sterling, é a galera que questiona por que o Rashford dá comida para criança, são os tabloides de extrema-direita, quase fascistas da Inglaterra. Foram muito além de qualquer limite, né? Cruzaram completamente a linha em textos, em manchetes, por causa da contratação do Tuchel, muitas vezes entrando na xenofobia. Mas eu acho que existe uma questão para ser discutida dentro do respeitoso. Mas acho que o que é importante nesse sentido é que a Inglaterra não contratou o Tuchel porque ele é alemão, né? Ele por acaso é alemão. O que a Inglaterra foi fazer é contratar o melhor técnico disponível. E eu acho que isso é o que ela deveria fazer mesmo, né? Você tem abaixo do Klopp e do Guardiola, que para mim são disparadamente os dois melhores técnicos, um grupo ali de uns 10 profissionais que são o segundo patamar de técnicos do mundo. É um critério mais ou menos assim, desde que mudou do Mourinho para o Klopp como o principal rival do Guardiola, lá em 2013, quando o Mourinho vai para o Chelsea, o Klopp chega na final da Champions League, depois encara o Bayern de Munique do Guardiola mais ou menos bem, antes de mudar para o Liverpool. Você tem os treinadores vão se revezando meio que em terceiro lugar, né? Então teve ano que era o Simeone, ano que era o Allegri, ano que era o Conte, ano que era o Tuchel, ano que era, agora, atualmente é o Ancelotti, né? Então tem os treinadores, ano que era o Zidane, claro, que foi tricampeão europeu. Então, mas eles não conseguem a mesma regularidade do Klopp e do Guardiola, é por isso que eles não estão no mesmo patamar. E aí o que tem acontecido, às vezes, é que em momentos de baixa desses caras, eles meio que falam, acho que eu vou treinar uma seleção por uns 2 aninhos, né? O Pochettino tá fazendo isso agora, a gente teve a experiência com o Conte na Itália, a experiência com o Luiz Henrique na Espanha, e agora com o Tuchel na seleção alemã. E geralmente essas experiências dão certo, né? Porque o Tuchel imediatamente se torna, se não o melhor, pelo menos um dos 3 melhores treinadores de seleções. E um dos outros 2 treina a galera do soccer, então tanto faz. Mas, assim, outro treina a Alemanha, né? Exatamente, é meio que ele é o Nagelsmann. Então, a Inglaterra, que tem um elenco qualificado, agora tem um treinador muito bom, tem uma grande vantagem nesse sentido. Porque o trabalho de Southgate foi bom, ele montou um time muito, muito sólido, muito, muito competitivo, que conseguiu os melhores resultados da Inglaterra em muito, muito tempo. Só que ele não conseguiu dar o passo à frente na seleção inglesa. Quando chegou a hora de fazer isso, ele não conseguiu. E a Inglaterra tinha a obrigação de buscar um treinador que tivesse capacidade de fazer isso. E eu acho que alemão ou não, né, de qualquer nacionalidade, não existem 3 ou 4 pessoas entre as 6 bilhões do planeta Terra que são mais qualificadas do que o Tuchel, né? São poucas que seriam mais qualificadas do que o Tuchel para fazer esse trabalho na seleção inglesa. Então a seleção inglesa acerta na contratação. E aí, assim, para quem tá reclamando que não é um técnico inglês, qual que vocês acham que tá perto do Tuchel? Assim, perto de um Tuchel ou de um Pochettino, de um Simeone, de um Allegri, sem nem falar no Guardiola do Klopp. O inglês nunca ganhou a Premier League. É isso. Nunca ganhou o campeonato dele, sabe? Assim, e acho que você ter um técnico estrangeiro na seleção vai chegar a nossa vez, muito em breve, eu imagino. É o que o futebol se transformou, o futebol se globalizou dessa maneira. E eu até fico surpreso que a liga mais globalizada de todos os tempos só tenha tido 3 até agora. Eu acho que poderia até ter tido mais.
Uma coisa que me incomoda, assim, tudo isso é o tanto de atenção que a gente acaba dando para esses tabloides, né? Porque, no fim, só repercutiu muito por conta dessa postura cheia de ranço e também por alguns ex-jogadores que, enfim, né? Gary Neville da vida, esses caras meio ressentidos aí. E até acho que, assim, o perfil do Tuchel acaba facilitando, né? Essa reclamação, porque é um cara que ainda tenha todos os méritos como treinador, ele também teve posturas ao longo da carreira que permitem toda essa contraposição, né? Por exemplo, se fosse o Klopp, eu não sei se haveria toda essa onda contra ele, enfim, e é um cara que, assim, além dos méritos que ele tem como treinador, ele já demonstrou várias vezes o apreço, assim, pelo campeonato inglês, pela Copa da Inglaterra, relembrando histórias quando ele era mais novo, que ele é meio aficionado por futebol inglês, assim, então não vejo problema, até pensando que a Inglaterra já teve o Eriksson, já teve o Fábio Capello, enfim, já teve outras experiências, e exatamente isso, assim, não existe um nome de consenso entre os ingleses, o próprio Southgate não era, né, ele caiu de paraquedas. Acho que o mais próximo nos últimos tempos que houve uma discussão entre os treinadores ingleses é o Graham Potter, que foi, assim, por trabalhos de construção de clubes menores, e aí quando ele teve a grande oportunidade dele no Chelsea, ele não cumpriu as expectativas, mas existe um vácuo, né? E, assim, se a gente for pensar historicamente, o futebol inglês, mesmo antes da Premier League, os escoceses eram os principais técnicos da Inglaterra durante muitas décadas, né? Então, enfim, acabo achando toda essa discussão tanto quanto deslocada, e aí até o rapaz aqui nos comentários falou sobre muito ruim ter um técnico estrangeiro em qualquer seleção. Eu acho que, no fim, a gente acaba pensando muito nessas seleções grandonas, mas em seleções pequenas, muitas vezes, é importante ter esse técnico estrangeiro para fazer o desenvolvimento, né? Especialmente, assim, se a gente for pensar na realidade eliminatórias da Copa do Mundo, que muitas seleções dependem desse conhecimento, desse know-how, assim, é importante, às vezes, você ter um treinador estrangeiro. E no caso da Inglaterra, acho que é uma renovação de ares mais do que necessária, né? Porque o Southgate muitas vezes se manteve ali como um cara da casa e isso fez ele se sustentar no cargo, né? Assim, teve boas campanhas, mas não com resultados condizentes. Essa renovação de ares com o Tuchel, ela clama um pouco alguém que traga uma excelência de trabalho, e hoje na Inglaterra não tem alguém que você fale, não, é esse técnico inglês que vai trazer excelência para a seleção. Poderia ser uma aposta no Carsley, por exemplo, que até foi que alguns desses ex-jogadores defenderam publicamente, mas é um cara que, embora tenha feito bom trabalho na seleção sub-21, acho que ficaria mais no mesmo em relação a essa questão enfim, que tinha já com o Southgate. Então é necessário ter um respiro. E o Carlos da Cunha perguntou, como assim, nenhum técnico inglês foi campeão da Premier League? Não, desde 92, 93, desde que a Premier League foi instituída, nenhum treinador inglês foi campeão. Se for olhar a lista de campeões, são todos estrangeiros. O último inglês campeão da elite do futebol inglês foi o Howard Wilkinson, pelo Leeds United. Leeds foi o último. Foi o último torneio da antiga First Division, né? E acho que essa coisa faz parte do treinamento de seleção. Assim, as seleções nunca foram atraentes, assim, nunca não, mas não são nos últimos 30 anos o ponto alto da carreira dos treinadores europeus. A gente tirando a nossa visão sul-americana, que é muito comum que os treinadores queiram estar na seleção, mas mesmo na Argentina isso já não é mais verdade, porque muitos argentinos estão indo para a Europa. Então eu tenho certeza que o Scaloni não é nem top 5 de técnicos argentinos. E ele é treinador da seleção porque o Simeone não vai. O Simeone é o técnico mais bem pago do mundo, mais do que o Guardiola. Mascherano não vai. O próprio Pochettino, que é um treinador gabaritado, mas foi para a seleção americana. E tem uma questão que até o Biratan levantou lá no Futebol no Mundo, que eu achei interessante. Eu fiquei pensando também, se o futebol de clubes, do jeito que está, não está desgastando tanto que os técnicos pegam esses trabalhos em seleção meio que para dar uma aliviada. Porque, por exemplo, o Nagelsmann é um treinador que claramente ele tem os melhores anos da vida dele como treinador à frente dele, não estão para trás. Ele é muito jovem.
Então eu tenho certeza que ele ainda vai treinar times grandes no futebol europeu. E ele aceitou ir para a seleção alemã. Acho que um pouco tem a ver com isso. E acho que tem... O Ferguson falava uma coisa interessante. Ele chegou a falar alguma vez que assim, os técnicos de seleções... E ele falou isso como alguém que treinou a seleção escocesa, mais jovem, né? Ele falou, o técnico de seleção devia ter mais de 60 anos. Porque é num momento da vida que você quer diminuir o seu ritmo de trabalho e a seleção te permite isso. E, ao mesmo tempo, a seleção exige que você tome atalhos porque você não tem o dia a dia. Então você precisa aproveitar conhecimento que você acumulou ao longo da vida para conseguir fazer isso. Eu achei interessante a tese, eu não acho que é definitiva e não acho que é uma verdade absoluta, mas eu achei interessante o ponto de vista do Ferguson quando ele colocou isso, porque, de fato, a seleção exige um outro tipo de treinamento e assim, permite que o treinador tenha uma rotina menos desgastante do que um clube de topo da Europa, né? Não qualquer clube europeu, mas um clube como Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Esses times exigem uma dedicação tão grande dos técnicos e num ambiente de pressão muito grande. E agora que a gente vive os Super Leaguers, né? Esses 12, 13 times Super Leaguers aí que existem, né? Esses times vivem numa pressão maior, eu acho, do que era há 30 anos. Porque hoje esses caras se tornaram, assim, se não fizer uma grande campanha e estiver na Champions League todo ano, é um fracasso. Eu pego sempre o exemplo do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno viveu, para mim, os 2 melhores anos da vida dele. Aliás, os 3. O ano dele no Barcelona e os 2 primeiros anos dele na Inter, até a primeira lesão, foram, assim, coisa de fazer... Eu montava o meu calendário... Assim, eu ia na casa do meu primo que tinha ESPN para assistir o Ronaldo, no Barcelona, depois na Inter, porque era um negócio absolutamente fora de série. E ele não jogou a Champions League várias vezes. No Barcelona ele não jogou, no ano que ele jogou no Barcelona. E na Inter, em vários momentos dessa passagem dele na Inter, ele não jogou, né? Inclusive a primeira temporada que ele ganha a Copa da UEFA, porque a Inter não estava na Champions League. A Champions League era outra coisa. Hoje, a Inter ficar fora da Champions League, olha que a Inter nem é dos mais ricos, mas é um Super Leaguer. Ficar fora da Champions League é crise. O técnico cai. O mundo vira de ponta cabeça, né? E não só ficar fora, Lô, mas tipo, tem que tentar, quase tem que ganhar, né? Você tem que chegar nas quartas, né? E ser eliminado honrosamente, né? A exigência para os Super Leaguers é basicamente quase ganhar uma tríplice coroa toda temporada. É isso que se transformou. E eu acho que isso faz muito sentido mesmo, porque é o que causa tanta rotatividade. Tirando o Simeone, que é um caso à parte, o Zidane, que não quis entrar nessa dança, todos esses outros técnicos que eu citei, Allegri, Tuchel, Conte e outros, assim, mais ou menos desse patamar, mesmo eles Ancelotti, estão toda hora né, girando. O mesmo Ancelotti, eles estão toda hora girando de clube, né? O Ancelotti agora encontrou no Real Madrid, mas eles estão toda hora girando de clube, né? Porque eles não conseguem entregar isso. Aí o que acontece? O Tuchel acaba sendo inexplicavelmente demitido do Chelsea 1 ano e meio depois de ganhar a Champions League, né? Então, você tem você tem um padrão de exigência tão alto que são poucos técnicos, e justamente que é por isso que eu coloco os dois acima dos outros. Só o Guardiola e o Klopp conseguem entregar. E ainda assim o Klopp não entregou tanto assim, né? Teve algumas falhas ali, né? 1 ou 2 anos de meio que sabáticos do Liverpool, que deu tudo errado. Mas os outros não conseguem entregar. Então, assim, e é por isso também que eles acabam ficando disponíveis, né? O Tuchel não é um técnico perfeito. Eu acho que ele fez bom trabalho no Borussia Dortmund, fez bom trabalho no Chelsea, o do PSG se provou impossível, e no Bayern de Munique mesmo, agora que foi um desastre, também acho que é o que tem menos desculpas, mas você também pode dizer que foi meio que a combinação de anos de desgaste acumulado, né? Que explodiram no colo do Tuchel e teve que rolar meio que um reset. Mas é por isso que eles estão disponíveis. Como, por exemplo, o Kaique aqui pergunta que o Galhardo bateu e voltou na Arábia Saudita, mas não cogitou a seleção argentina. É que a seleção argentina tem um técnico em alta, né? Tem um técnico fixo. Mas antes, era uma situação parecida com a seleção brasileira, né? A bagunça dos técnicos argentinos era parecida com a seleção brasileira, com a exceção de que a Argentina tinha técnicos qualificados. É que nenhum deles toparia treinar a Argentina, até o Sampaoli topar.
e foi um desastre. Leandro Stein, para fechar essa edição, queria alguns destaques teus aí da última data FIFA. Bom, acho que, sim, o que mais valeu mesmo de se acompanhar foram as eliminatórias na América do Sul e na Ásia, né? A América do Sul, sim, o jogo do Brasil já foi na terça-feira, para a gente não ficar alongando. Acho que o destaque para a gente dar dessa última rodada foi o Paraguai, né? Porque a vitória de virada sobre a Venezuela foi uma vitória imensa, considerando as circunstâncias de jogo, considerando que o time tinha perdido pênalti no primeiro tempo, saiu atrás no placar, perdeu o gol feito, e aí se restabeleceu, né, com 2 gols do Sanabria, mas também com certa redenção do Almiron e do Enciso, que perderam lances decisivos no primeiro tempo. E assim, as eliminatórias sul-americanas, acho que já está bem claro, né, como a gente pode analisar. Argentina e Colômbia estão encaminhadas para a Copa do Mundo. Brasil e Uruguai, eu acho que precisam fazer, assim, ter problemas muito grandes além dos que já tem. Embora o Uruguai venha ficando pelo caminho, né? E assim, acho que esses últimos 2 jogos mostraram também como a crise impactou em relação àquilo que o time vinha apresentando no início das eliminatórias. E o Brasil aproveitou essa circunstância, né? Achei esses 2 jogos contra Chile e Peru me lembraram um pouco a vibe daquele Venezuela contra Bolívia e Venezuela no fim das eliminatórias do primeiro turno para a Copa de 2002 com o Candinho, que deram um respiro, embora o Brasil ainda tenha tido um longo caminho naquele momento. E acho que assim, tirando esses 4 que muito provavelmente vão estar na Copa, e Peru e Chile, que basicamente abdicaram e não tem time para ter qualquer reviravolta, eu acho que as 2 vagas diretas e a vaga na repescagem ficam entre Equador, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Equador tem um time acima, né, se a gente pensar em peças, em sequência de trabalho, e aí nesse contexto a vitória do Paraguai acaba tendo um peso muito grande, né. E aí nas eliminatórias asiáticas, sim, acho que o que vale destacar é que a competição já chega quase na metade, né, dessa terceira fase que vai definir os primeiros 6 classificados à Copa do Mundo. Algumas seleções são um pouco cartas marcadas para a Copa do Mundo, né, pensando Japão já com a situação tranquila, Coreia do Sul bastante encaminhada, Irã também se encaminhando, mas o Uzbequistão, que é uma seleção que muitas vezes chama atenção na Ásia, está com 6 pontos de vantagem e ocupa uma lacuna no grupo A, junto com o Irã, que em teoria seria do Catar, né? O Catar, até pelo desempenho na Copa da Ásia, talvez fosse o candidato, mas o Uzbequistão está despontando, tem bons valores, tem uma geração jovem e pode conseguir essa classificação inédita. No grupo B, tem uma situação aberta, além da Coreia do Sul, para Jordânia e Iraque, né? E o Iraque, até comentei no programa passado em relação ao Iraque ser uma seleção que vem como pote 2, mas a Jordânia vale prestar muita atenção em relação até o que fez em Copa da Ásia, né? Uma seleção que mostrou capacidade para competir, atual vice-campeã da Copa da Ásia. Então, tá nessa briga com o Iraque por uma vaga direta e é interessante, né? Um grupo que está aberto. E no grupo liderado pelo Japão, o grupo C, tá uma abertura imensa. Austrália com 5 pontos, Arábia Saudita com 5, Bahrein com 5, Indonésia com 3, China com 3. E aí acho que é interessante, além dos olhares que a gente tem para a Austrália e a Arábia Saudita, que são os naturais candidatos a essa segunda vaga direta, é pensar como assim, você começa a ter uma briga de foice e situações tensas, né? Até porque Bahrein e Indonésia entraram numa crise recente em relação a ameaças, a questão possível violência, o Bahrein falando para prestar atenção na visita à Indonésia. Enfim, a Indonésia a gente sabe que é um país que, embora não tenha tanta tradição no futebol, tem torcidas muito apaixonadas, torcidas muito vivas, e aí já tem uma questão toda geopolítica. Então acho que isso é interessante, né? A gente, com esse aumento de vagas para a Copa do Mundo, a gente vê uma situação deslocando um pouco, né, essa briga em situação de classificação para a Copa do Mundo, e ver outras nações aparecendo, no caso, tentando aproveitar esse vácuo entre uma Austrália que mudou de treinador, mas conseguiu resultados melhores nessa data FIFA, e uma Arábia Saudita que parece perdida desde a grande campanha na Copa de 2022 e também por conta desse investimento no futebol local, que
parece ter relegado ao segundo plano a formação da seleção, né? Que foi um trunfo pensando no pós-Copa de 2018, como a Arábia Saudita conseguiu fortalecer os clubes no contexto local, até no contexto asiático, para disputar título de Champions Asiática, o sucesso do Al-Ahly. Isso foi um trabalho bem feito, e desde esse inchaço do campeonato de estrelas do Campeonato Saudita, a seleção tem sentido muito e vai ficando pelo caminho, né? Dessa vez, mais uma vez, acabou tropeçando contra o Bahrein, empatando, perdendo pênalti, enfim. É uma situação bem, bem ruim, pensando em toda a badalação e pensando que é uma seleção que, em teoria, teria que estar com um projeto encaminhado de formação de futebol, pensando que vai ser sede de Copa do Mundo, né? Bueno, a gente volta na próxima segunda-feira ao vivo a partir das 17 horas. Leandro Stein, tchau. Tchau, até segunda. Bonsa. Valeu, até segunda-feira. Lobo. Até segunda. É isso, voltamos semana que vem, daí repassando o que de melhor aconteceu no futebol nacional e internacional neste final de semana. Tchau, tchau.